Hoje nós vamos meditar em Gênesis, no capítulo 5, como eu pedi para que vocês abrissem. Eu quero fazer a leitura, eu peço a paciência de vocês, porque os textos que tratam de genealogias, geralmente não são textos que as pessoas têm apreço, que as pessoas dediquem tempo. Mas eu quero dizer para vocês que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é eficaz na proclamação da lei de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. Não parte da Bíblia, mas toda a Bíblia. Então, de modo geral, nós pulamos aquilo que nós não consideramos relevante ou se apresenta de forma mais complexa ou difícil. Ao contrário disso, eu amo as genealogias, e aí lembro do Arthur, que está aqui, né? Nós temos um amigo em comum, que é o Matheus Maciel. Ele e Arthur fazem parte do movimento lá do Oeste. E o Maciel, estudando as genealogias conosco, disse: puxa vida, eu passei a ter apreço pelas genealogias que antes eu não tinha, né? Isso lá atrás, há quase 3 anos atrás, quando nós nos aproximávamos. E é importante, esse capítulo 5, ele não está aqui por um acaso, ele tem um propósito. Estamos falando de um Deus intencional em tudo, inclusive na construção das Escrituras. Então peço atenção a vocês, capítulo 5, que nós vamos ler. Ele parece meramente informativo. Aliás, o livro de Gênesis tem essa característica, ele é construído numa narrativa em prosa que traz muita descrição, informação, muito histórico. Mas não está aqui por um acaso, e obviamente tem relevância, e esta relevância que nós vamos compartilhar nesta manhã. Este é o livro da genealogia de Adão. E a primeira coisa que eu quero que você perceba é que há uma exclusão de propósito. O livro, ao tratar da genealogia de Adão, ele não apresenta, ele não inclui, ao contrário, ele exclui Caim. Isso, obviamente, tem um valor, um significado, tem uma intenção. Então você vai perceber que Sete vai ser aquele que vai servir de base após Adão, após Eva. Caim é excluído. É uma ideia clara da apresentação, da significação daqueles que são os salvos em Cristo. Eles têm um valor implícito, apontando para aquela descendência, aquele ramo genealógico que vai culminar na pessoa de Cristo Jesus. Isso é emblemático, isso tem um propósito. Então este é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 75 anos, gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos
e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 172 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 972 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos, gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Vamos orar. Pai bendito, Deus de amor, é o teu povo reunido com toda a nossa limitação e fragilidade, com toda a nossa pequenez, diante do Deus Altíssimo e Poderoso, benigno, santo, gracioso e misericordioso, diante da sua palavra, justa, verdadeira, santa, como tu és, e nós, diante dela, frágeis, fracos, carentes de ti. Fala-nos, Senhor, porque precisamos ser exortados por ti, consolados por ti, para que haja salvação, para que haja santificação da tua igreja. Clamamos por isto, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. É importante primeiro que você perceba que parece que o capítulo 5 ele está no papel intermediário da narrativa. O capítulo 5 de Gênesis nos parece um texto que é quase que um apêndice. Parece que é um ponto entre a narrativa que vai até o capítulo 4 e uma narrativa que começa no capítulo 6, quando falamos a respeito do dilúvio. E entre estes dois momentos da narrativa, temos ali então a descrição de uma genealogia, que nos parece simplesmente informativa, que nos parece apenas uma descrição genealógica. Ou seja, para que nós saibamos, por exemplo, que há uma clara evidência, quase que uma certeza, que Metusalém, que viveu tantos anos, foi contemporâneo de Noé. Para que a gente saiba que nesta descrição, Caim foi destruído. Mas eu quero dizer que é muito mais do que isso. Não é somente para que saibamos destes nomes a partir da substituição de Sete, ou melhor, de Abel por Sete. É, na verdade, o Evangelho exposto. É, na verdade, igualmente exposta a lei de Deus. Eu quero dizer que, mais do que o aspecto descritivo, mais do que o aspecto informativo, como toda a Bíblia, está aqui no capítulo 5 a lei de Deus. Está aqui no capítulo 5 o Evangelho, a anunciação de Cristo, a boa nova, a esperança.
E entendendo isso é que nós conseguimos compreender quem somos. É compreendendo isso que nós sabemos quem somos como indivíduos. E eu estou falando de você, na sua identidade, na sua história. Eu estou referindo a mim, a cada um de nós. Mas também falando de nós como igreja, como corpo de Cristo. Olhando para o capítulo 5, nós temos a oportunidade de aprendermos tudo isso, para que então também possamos saber qual é o significado da nossa vida, para que fomos salvos. Para que você não viva um dia após o outro, cumprindo agendas, observando ritos religiosos, atentando para a programação da igreja. Mas mais do que isso, você se veja inserido na missão para a qual o Senhor te salvou, te encontrou. Então, capítulo 5 tem a ver com tudo isso. Então vamos observar, além deste aspecto que eu já citei a respeito da exclusão de Caim, o que nós podemos lembrar daquilo que antecede o capítulo 5 de Gênesis? Podemos lembrar o que está descrito nos 2 primeiros capítulos. A narrativa que fala acerca da criação de Deus, perfeita, boa. É o que está muito claro no capítulo 1 e 2. Também está claro nestes 2 capítulos que Deus criou o homem com um aspecto distinto do restante da criação. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes nós ficamos preocupados nos aspectos dos atributos visíveis, ou aquilo que pode ser característico em nós. E tentamos identificar e tornar isso mais claro. O que quer dizer imagem e semelhança? São palavras sinônimas, são palavras complementares. Quando nós perdemos de vista que o aspecto principal daquilo que é dito que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é que nós somos, primeiro, distintos de todo o restante da criação. E segundo, fomos feitos para nos relacionarmos com Ele. É isso que é ser feito à imagem e semelhança de Deus. Além disso, Ele colocou Adão e Eva para governarem sobre toda a criação, serem os seus representantes. E para fazer isso, Deus os uniu. Deus estabeleceu uma aliança entre o homem tirado do pó e esta mulher tirada deste homem. E perceba que isso tem uma aplicação muito clara, embora esse não seja o nosso tema, revelando que eles são muito mais agentes similares, iguais, do que distintos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Homem e mulher têm muito mais a ver um com o outro do que elementos distintos. Então toda essa narrativa que você ouve, que homem e mulher são seres antagônicos, distintos, que são universos muito diferentes, isso tudo é mentira. Mentira. Nós somos, em todos os aspectos, muito mais iguais do que diferentes. Dito isto, então, olhamos para um elemento que falta na descrição do capítulo 1 e 2 no Éden. E o que é? A lei de Deus sendo revelada. A lei de Deus não é algo comunicado a partir de Moisés. A lei de Deus é a revelação da autoridade de Deus. É a revelação da vontade de Deus. É a revelação dos atributos santos de Deus. E ela não comunica só quem é Deus. A ser comunicada, ela revela quem nós somos. Você não entendeu ainda? Vou tornar isso mais claro. Está aqui esta árvore. Você não pode fazer uso dela. É a lei de Deus sendo revelada. É Deus comunicando a sua autoridade. Tudo é teu. Eu estabeleci o Éden, e dentro do Éden eu estabeleci um jardim.
e eu pus você neste jardim. O jardim não é o Éden, o jardim é um lugar dentro do Éden, mais aprazível, ainda melhor, para que o homem pudesse desfrutar. Mas tem um detalhe, Adão, ali você não vai, ali você não pode fazer uso. É a autoridade, é a descrição didática, pedagógica, dizendo, há uma autoridade, há um Criador e há uma criatura, uma criação. Tudo isso descrito em Gênesis 1 e 2. Chega então Gênesis 3, e o pecado, ele é produzido pelo coração do homem. Permita-me abrir mais um parênteses. O pecado não é uma pessoa. O problema é o pecado. Não, o problema é você. Você que produz o pecado. Deus não vai destinar o pecado ao inferno. O pecado não é uma pessoa, é um produto. O pecado não tem vida própria. O pecado é o que você faz com as suas escolhas, com o seu coração maligno, perverso, egoísta, idólatra. Deus não vai condenar o pecado ao inferno. Deus vai condenar pecadores ao inferno. Ok? Então, o homem não foi o pecado como um personagem, uma entidade que foi lá. Não. Foi sim uma pessoa chamada Satanás, que se associou a outra pessoa chamada Adão e Eva, ou duas outras pessoas. Pessoas produzem pecado. E o que é o pecado? A quebra da lei, a desobediência da lei. E o que vemos no capítulo 4 é o emblema claro da degeneração oriundo da quebra. Nós vemos um irmão mais velho que deveria ser tutor do seu irmão. Vou abrir outro parênteses. É assim que nós precisamos viver como igreja. A fala de Caim, o que eu tenho com meu irmão, por um acaso sou eu tutor dele, deveria ser entendido por Caim, não como um questionamento, mas como uma verdade. Então, o que vemos no capítulo 4, em toda a descrição, são já os sinais evidentes, claros, que já começam a ser apresentados no capítulo 3, na relação de Adão, de Eva, a relação com a própria natureza, Deus expulsando-os do Éden. E agora no capítulo 4 é consolidação disso. O irmão mata o irmão. E Lameque vai dizer com propriedade e orgulho pecaminoso: eu tenho duas mulheres, eu sou um homem violento, eu mato, e ai daquele que entrar na minha frente. O capítulo 5 então não é somente uma genealogia. O capítulo 5 então, ele fala a respeito da lei de Deus e do Evangelho, na medida que está também descrevendo a genealogia de Adão. Eu não sei se você percebeu que a lei está explicitada de forma muito clara no Gênesis 5. Fulano viveu tantos e tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. Essa expressão é repetida em todo o capítulo 5. É pela primeira vez Deus dizendo: sabe o que eu disse? Sabe o que foi descrito por mim? Sabe aquilo que eu falei na apresentação da lei? Está se cumprindo. Sabe aquilo que Satanás disse? Não será assim. É uma mentira. É o juízo de Deus sendo aplicado. É aquilo que vai ser comum a partir de agora. O que o capítulo 5 está dizendo é: a morte, a morte, a morte, a morte, a morte, ela está presente. Você conhece Isaías 9? Isaías 9 fala de uma terra de obscuridade, Galileia dos gentios.
Fala de uma terra de obscuridade que ali iria resplandecer uma luz. Te pergunto, está falando da região onde Jesus e os seus discípulos foram criados, viveram, é verdade? Certíssimo. Que foi dali que resplandeceu a luz. De Nazaré, de Cafarnaum, na região próximo ao mar da Galileia. É verdade. Mas o que nós precisamos compreender, olhando para o capítulo 5, é que esta terra de obscuridade, de escuridão, de trevas, é toda a face da terra a partir da queda. Isso você precisa entender nesta manhã. A face da terra passou a ter um príncipe dominante. E a palavra descrita no Novo Testamento por império, ela é não por um acaso usada ali. Ele nos resgatou do império das trevas. Eu não sei se você sabe que há uma distinção entre império e reino, etimológica e também histórica. O que quer dizer etimológica? Significado da palavra, mas também do ponto de vista histórico, porque o império, ele tem como objetivo sempre continuamente conquistar. Continuamente conquistar. Inclusive o império pode ter em si vários reinos. O reino não, é aquilo que está estabelecido. E a palavra vai nos dizer que em Cristo Jesus nós fomos arrancados do império das trevas e conduzidos, levados para o reino. Não é por acaso que está assim. Então, olhando para o capítulo 5 de Gênesis, o que podemos perceber, o que fica claro, o que fica evidente, é que a morte chegou. Ontem nós participamos do sepultamento de uma pessoa querida, de uma família querida, e eu como pastor, com 51 anos, e como pastor, e as duas coisas juntas, me faz estar associados a muitos sepultamentos. Muitos. Eu perdi os meus pais, os meus irmãos mais velhos, eu perdi os meus avós, os meus tios, o meu sogro, a minha sogra. E se você é jovem, talvez você não tenha vivido o que eu já vivi, de contato com a morte. E é isso que Gênesis 5 está nos dizendo. A morte chegou. E agora ela é superabundante. Ela está presente. Nós vivemos um mundo onde a morte está presente. Ainda no Éden, um animal foi morto para que a vergonha de Adão e Eva fosse coberta. Em Gênesis 4, Caim matou Abel. Lameque mostrava-se satisfeito por ser um homem violento. Em Gênesis 6, por causa da corrupção humana, Deus derramou o dilúvio. Sabe qual é o sinônimo que você pode usar para dilúvio? Morte. Morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Será que você entende isso com clareza? O que o texto está dizendo é: você tem que receber a morte. A lei de Deus, ela é infalível. Pecou, tem que morrer. Este é o mundo que vivemos. Ao contrário do que muitas vezes nós tentamos apresentar, comunicar, de um mundo feliz, de um mundo colorido, o mundo jaz no maligno. O mundo foi governado pela morte, esteve presente,
Satanás esteve como príncipe deste mundo em trevas, príncipe deste mundo decaído, onde a violência, onde o egoísmo, a idolatria esteve presente. Mas no decorrer de toda esta narrativa de morte, de um mundo que está morrendo, fétido, você já pensou o que foi o mundo pós-dilúvio? Para e pensa. Pensa num barcão, uma embarcação, parado em determinado local, relevo. Vocês imaginam como a Noé e a sua família, ao sair daquela embarcação, que mundo eles viram? Um mundo morto, um mundo fétido. Quantos cadáveres de animais, de pessoas, quantas plantas, árvores destruídas. Por quê? Porque Deus está dizendo, a morte é a sentença. O salário do pecado é a morte. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não tem só direito sobre o salário, você tem o dever de receber. Você sabia que o empregador, ele não pode reter o seu salário? É obrigação tua receber. Você sabia disso? Mas você sabia que ao contrário disso, ao contrário da obrigação de recebermos a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o que isso quer dizer? Dom é oferta. É aquilo que nós não tínhamos por direito, mas recebemos. Voltando para a genealogia. E aí, Hilton? A lei eu já entendi. E o Evangelho? Perceba que há uma narrativa clara, sequencial. Viveu, gerou, morreu. Viveu, gerou, morreu. Até que no meio desta narrativa de morte, e o objetivo é descrever a morte, Deus estabelece a preservação da vida. Deus vai na direção de alguém que merecia a morte e o preserva, e o toma para si, dizendo, eu sou aquele que estou acima de todas as coisas. Eu estou deixando aqui um emblema de que, apesar da morte ser algo justo, merecido, eu sou capaz de alterar esta história e preservar a vida. Então Deus vai e age e retira Enoque para si. Eis aqui a anunciação do Evangelho, da esperança. Não é por um acaso que ao compor esse texto, Moisés vai dizendo, morte, 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 morte. E perceba que isto não nos revela nenhuma intervenção de Deus para que isso estabelecesse, porque isso já era ordinário. O que quer dizer? Já estava definido. Pecou, morreu, pecou, morreu, pecou, morreu. Mas quando vai falar de Enoque, vai falar de uma intervenção de Deus. Deus vai intervir. E Deus vai tomar para si a força, vencendo a morte. Quando a gente vai para João 1, eu queria que você fosse lá para o Evangelho de João, por favor. Quando a gente vai para o Evangelho de João, eu não sei se você sabe, mas se nós colocássemos a Bíblia de forma cronológica, na sequência, João 1 deveria ser o primeiro texto.
João 1:1 é o primeiro texto da narrativa bíblica. Eu ganhei, há algum tempo atrás, uma Bíblia em ordem cronológica. E qual é o primeiro texto da Bíblia em ordem cronológica? João 1. Porque ela diz assim, ou o texto diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está falando da relação do Deus triuno. E o Verbo é a palavra, o Verbo é o Cristo de Deus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Gênesis 1:2. Também no que está descrito em Colossenses 1. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Opa! Para um pouco. Ele é a vida. Nesse trecho inicial, João não vai descrever quem é esta pessoa. Neste trecho inicial, João vai falar, inclusive, quem é o João Batista, aquele que veio para anunciar. Mas nestes primeiros momentos, ele vai falar de alguém que estava com Deus no princípio, que era Deus, mas ele não vai nominar, ele vai dizer, usar duas expressões, depois mais adiante mais uma, para definir quem é essa pessoa, até que no final ele vai dizer, Jesus. E se a lei veio por meio de Moisés, ele vai dizer que a graça veio por meio de Jesus, esse, o Verbo. Mas antes de nominá-lo, ele vai identificá-lo por duas expressões. Você sabe quais são as duas expressões? Vida, luz. E sabe por que Jesus é a vida e a luz? Porque vivemos no mundo em trevas. Vivemos no mundo de morte. Satanás continua ainda em nossos ouvidos, tentando nos enganar. Não! Se apegue a isso, se apegue àquilo, se apegue a ele, se apegue a ela. Conquiste isso, conquiste aquilo. Olha, A, B, C no Instagram, na rede social, olha como ele é feliz. É mentira. O mundo é o mundo da morte. O mundo é o mundo da obscuridade. É trevas. É morte. É fétido. Ainda tem dúvida? Olha e veja o que você é capaz de fazer. Aqui não tem ninguém que seja bom. Ninguém. Todos nós somos perversos. Todos nós somos potencialmente idólatras. Todos nós. Eu não me surpreendo com nada que o ser humano pode fazer. Não vai me surpreender. Você não vai me surpreender. Você pode fazer a pior da perversidade. Eu não espero que você seja uma pessoa boa, porque você não é. Eu não espero de ninguém que você seja uma pessoa boa. De ninguém, isso não se aplica a ninguém. Você não é bom. Por quê? Porque ainda temos em nós as trevas e a morte. Eu quero ler o texto de João 1. Diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. Muito obrigado. E as trevas não prevaleceram contra ela. Eu não estou inventando, é o que está descrito no texto. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, trevas, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João Batista, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz no mundo em trevas, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem em trevas. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu, permaneceu em trevas. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mortos. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nascer. Vida. Serem feitos filhos de Deus. Nascerem. Porque estão mortos.
Por isso também morrem fisicamente, biologicamente, porque estão mortos espiritualmente. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, não nasceram mortos, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então você olha para Gênesis 5, e você começa a entender que a lei de Deus está descrita, e o Evangelho está apresentado, a esperança. Se você continuar lendo a Bíblia, o texto sagrado no Antigo Testamento, você vai perceber isso em vários momentos. Mais adiante, já do capítulo 6 ao 9, você vai ver isso, por exemplo, na Arca de Noé. A mesma coisa, a morte e a esperança. Em meio às trevas, o remanescente de luz. Você vai ver, por exemplo, em 2 Reis, final do primeiro livro de Reis, final do primeiro, início do segundo, quando um Israel idólatra, quando Israel obstinado, quando Israel está sendo guiado por aqueles que vão se tornar emblemas da desobediência, da obscuridade, da morte, Acabe e Jezabel. Você vai ver que em meio a essa situação de claras trevas parece contraditório, né? De evidente trevas, de evidente morte. Lembremos-nos, os profetas foram perseguidos e mortos por Acabe e Jezabel. Mortos. A morte se fazia presente em todos os lugares. Também neste momento, Deus vai e resgata o profeta Elias. Casualidade? Não. Deus dizendo para a sua igreja no Antigo Testamento: olhem, o salário do pecado é a morte, mas eu venci a morte. E ele resgata então Elias para si, da mesma forma que fez com Enoque. E ambos apontam para aquele que não ia ser levado por Deus como foram Enoque e Elias, mas iria de forma proposital se entregar à morte como Cordeiro de Deus, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que o juízo de Deus fosse derramado sobre o homem. Cristo Jesus, o varão perfeito. E este homem que morreu, porque a lei de Deus precisava ser aplicada, ele, sendo Deus, venceu a morte, para que nós pudéssemos ter a certeza, a garantia da vida eterna. Vamos fechar tudo isso, para que a gente possa entender de que forma isso pode ser aplicado na minha e na sua vida. E de que modo isso tem a ver com esta comunidade de fé. A mensagem não é nova. É a mensagem apresentada sempre. Desde sempre. Aliás, fujam das novidades. As novidades não advêm do céu. Fujam das novas ideias. A verdade é velha, eterna. Estão descritos ou descritas em Gênesis 1 e 2, em Gênesis 3. Fugimos da verdade porque ela nos incomoda. Vamos fazer essas aplicações diante do que está descrito em Gênesis 5, pensando nesta comunidade de fé, mas antes pensando nós em cada um de nós mesmos. O que
podemos concluir com esse texto? O mundo é mau, perverso, feio. Não porque Deus o criou essencialmente assim, mas nós fazemos deste mundo feio, um mundo perverso, com o nosso egoísmo, com a nossa idolatria, com a nossa maldade. O mundo criado essencialmente bom passou a experimentar a morte pela justiça de Deus e pela nossa culpa. Não espere que este mundo se torne o Éden. Nunca será. A morte continua presente. E o teu casamento, se você é casado, nunca será perfeito. A sua comunidade de fé nunca será perfeita. A sua vida profissional nunca vai preencher as suas lacunas essenciais, existenciais. Nem a sua formação acadêmica, nem o dinheiro que você pode conquistar, nada. Porque ainda vivemos num mundo decaído, onde a morte e a obscuridade se faz presente. Está aqui posto. Todos que nascem mortos. Não há bebê bonzinho. Todo bebê nasce já com o desejo de ser imperador deste império. Por isso que desde criança brigam com os pais. Por isso que desde criança ficam esperneando, chorando, lutando com a autoridade, porque nós odiamos a autoridade de Deus. Nós odiamos esse Deus da autoridade. Porque somos filhos de Adão, filhos de Eva. Somos seres perversos, maus. Eu tenho certeza que tem gente aqui que se incomoda com isso. Eu tenho certeza que ainda se acha bom. Não é. Você não é bom. Não é bom. E você, se não assumir isso, você não entende o que é graça. Se você não assumir isso, você não entende o que significa a cruz de Cristo. É a morte, é a morte, é a morte, é a morte, é a obscuridade. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Nós somos frutos, naturalmente, filhos da ira, naturalmente, filhos do diabo. É dura essa palavra? É a Bíblia que diz. Essa é a nossa condição. Perdidos, destinados ao inferno. Então, o Evangelho, o cristianismo, é a única coisa capaz de nos apresentar a realidade. Essa é a realidade. E como você não está no céu, você vai morrer. Fisicamente. Porque ainda é resquício dessa realidade. A segunda coisa que eu quero aplicar, e para que a gente saia daqui guardando, existe uma palavra de esperança, que em Gênesis 3, quando pecaram, está explicitado na medida em que Deus vai na direção de Adão e Eva, querendo saber, como se ele mesmo não soubesse, onde eles estavam. E depois disso deixa ali uma promessa de um filho bendito, que viria para resgatar. Então existe uma luz que está sendo apresentada no decorrer de toda essa história. E cada um dos personagens bíblicos, dos ofícios dos reis, dos sacerdotes, dos profetas, anunciavam de forma menor a luz que viria, a salvação que chegaria, a vida que seria manifestada em meio à morte. Você lembra do vale de ossos secos? Não são secos, eles eram sequíssimos. Sequíssimos. O sopro, o espírito ali no vale de ossos secos é o que está descrito em João 1. Creram, nasceram de novo. Então o primeiro aspecto é a percepção madura
E o cristianismo deve nos amadurecer da realidade. A vida é isso, o mundo é este. Você ainda se surpreende com pessoas matando crianças, com adultérios. Você ainda se surpreende com as pessoas roubando. Você ainda se surpreende com pessoas que você estende a mão sendo infiel a você. Você se surpreende com isso? É porque você não sabe ainda quem você é e o que você é capaz de fazer. O cristianismo revela esta verdade, mas nos apresenta a esperança concomitante. E perceba que tudo que está descrito no Antigo Testamento é apenas uma lamparina, uma iluminação frágil, pequena, em cada apóstolo, em cada profeta, em cada sacerdote, em cada um dos fatos narrados. Uma lamparina, até que o sol fosse revelado, até que o Cristo de Deus fosse revelado na terra de obscuridade, Galileia dos gentios, até que a vida em meio à morte fosse próspera, fecunda. E se você já entendeu isso, esses dois aspectos da realidade humana e da promessa bendita em Cristo Jesus, e que Ele é a vida e a luz, o Verbo de Deus, então você já começa a entender o que significa ser igreja. Na sua oração, ele não sabia o que eu ia dizer, ele clamou para que Deus alcançasse quem mesmo, hein? Os mortos. Essa foi a oração do pastor Wesley, para que Deus alcançasse os mortos. E era isso que você era, morto. Se você já foi alcançado por esta palavra vivificante, regenerado pela ação do Espírito, então você nasceu de novo. Você que era morto ganhou a vida, ganhou. Você não fez por merecer, você não podia se dar esta vida, precisou que outro lhe alcançasse e lhe promovesse a vida. E não só isso, te levasse para diante da luz. E essa é a nossa crise, porque eu estou diante da luz, mas eu ainda peco. Então vem à tona as minhas sujeiras, a minha imundície. Eu quero dizer algo que deve te animar e não te desanimar. Quanto mais santificado você for, mais você vai ver a sua imundície. Sabe, a pessoa que não aceita o seu pecado, que não reconhece o seu desvio, ela não está diante da luz de Cristo. Por isso que aquele que está diante de Cristo tem vergonha, se constrange, se alegra pela salvação, mas tem vergonha de quem? De quem é. Tem vergonha de quem é. Já não sei se será a terceira ou a quarta pregação. Se você sabe que você era morto, estava em trevas. Gênesis 5. Viveu, realizou, mas morreu. Viveu, realizou, mas morreu. Se você é alguém que foi vivificado, você não precisa mais ter medo da morte física. Que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, que se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. E eu só tenho duas possibilidades para o que eu faço. Ou o que eu prego é verdade, eu, reproduzindo o que Paulo falou, eu, Hilton, ou eu sou um louco, porque acredito de fato, não com uma ideia distante, mas que o Cristo morto ressuscitou. E eu creio que assim como ele ressuscitou, eu vou ressuscitar. Ou eu sou louco, ou é verdade ou é loucura.
E se você foi alcançado por esta verdade, você não precisa mais temer a morte. Ele venceu a morte. E mesmo que você morra biologicamente, é parte daquilo que você é. Porque você não morrerá. Guarde isso. A pessoa que nós sepultamos ontem, ela não está morta. Porque ela teve um encontro com a vida, superabundante vida. Parte do que ela é, temporariamente foi para o pó. Mas vai ressurgir de forma incorruptível. Não tema a morte. E última aplicação para esta manhã. Se você entendeu tudo isso, olhando para o que está descrito em Gênesis 5 e para todas as outras considerações que fizemos na Bíblia, você precisa anunciar. Você precisa anunciar a luz. Você precisa anunciar Cristo. E se esta comunidade de fé não tiver este propósito, ela não tem nenhum valor. É a reunião dos que estavam mortos e foram vivificados. É a reunião dos que estavam nas trevas e foram iluminados. Tudo ação graciosa de Deus por meio de Cristo. Mas tem algo que complementa e fecha isso. Não é para você se refastelar aqui. É para você se fortalecer como igreja de Cristo e aqui o adorar, para anunciar Cristo. Se a tua intenção for comunicar esta igreja, este ministério, você está perdido. Porque a igreja soma, o ministério do pastor Wesley, esta comunidade de fé, não pode salvar ninguém. Ninguém. O compromisso das pessoas que estão aqui precisa ser sempre de anunciar sobre todas as coisas Cristo de Jesus. E eu quero terminar questionando você. É desta forma que você tem vivido? Você já entendeu a gravidade da situação? É morte e trevas. Sabe, as pessoas que você conhece, que não conhecem a Cristo, estão mortos em trevas. O quanto da sua vida está envolvida com a missão que Deus te chamou a realizar. Ele está te dando o privilégio de se envolver na missão dele, de proclamar o Evangelho de Cristo. Agora seja franco, agora, nesse momento, o quanto da sua vida está envolvido nisso. O quanto você usa das horas do dia, da semana, dos seus recursos financeiros, da sua rede social, o quanto é usado para proclamar as boas novas. Porque aquele que entende Gênesis 5, entende a realidade que nós vivemos. Eu não quero ouvir desculpas, são mentiras, são justificativas falsas. Nós não proclamamos o Evangelho porque não andamos com Cristo. Porque quando andamos com Cristo, sentimos a necessidade urgente de proclamá-lo. Urgente de proclamá-lo. O quanto do seu dinheiro, dos seus dons, dos seus talentos, do seu tempo, da sua rede social, da tua casa, é usado para a proclamação do Evangelho? O quanto da sua casa é usado para a proclamação do Evangelho? Quanto? Vir à igreja, participar de um evento, estar junto com os irmãos, que delícia, muito bom. Vamos daqui a pouco participar de almoço? Que bom, irmãos, isso é muito bom. Melhor do que o café da manhã na casa da Ilana, ontem, que falaram que iam dar de forma brutal. Depois eu conto. É muito bom, irmãos. Ser ajudado quando precisamos, que bom, isso tudo isso é igreja. Mas você tem anunciado o Evangelho. Eu quero dizer que não. Quando eu olho para a Igreja de Cristo, eu vejo no Brasil, eu vejo letargia, preguiça, negligência. Uma vida
autocentrada, justificativas. As pessoas estão mortas nas trevas. É guerra, mas nós queremos lazer. Nós queremos entretenimento. Daqui a pouco vão, na medida que crescerem, vão reclamar. Essa cadeira está muito desconfortável. Precisamos de ar-condicionado. Precisamos disso, precisamos daquilo. Não há pecado nisso. Mas muitas vezes isso revela que a gente não está preocupado, de fato, com a missão para a qual fomos chamados. Fomos retirados do império das trevas, trazidos para o reino da luz, do amor de Cristo, para servirmos ao reino. Deus decidiu que a vida chegaria aos homens, que a luz chegaria aos homens, por pessoas pecadoras, como eu e você. A sequência de morte descrita em Gênesis 5 não parou. Viveu, realizou, morreu. E as pessoas continuam morrendo. Eu quero terminar dizendo que em determinado momento da minha vida, quero terminar falando isso. Eu fui tremendamente impactado por um livro do John Piper. Eu fiquei tão empolgado quando eu li o livro que eu comprei vários e presenteei várias pessoas. E aquele livro me deu um senso de urgência que até então eu não tinha. O nome do livro é Não Jogue a Sua Vida Fora. É um desperdício sermos igreja e jogarmos a nossa vida fora. Não estamos falando de um local onde podemos ficar confortavelmente para nos deleitarmos. Estamos falando de um quartel-general que nos capacita e nos envia para a guerra. A verdade ou a ilusão? O cristianismo desvenda, tira as mentiras, as fantasias e as ilusões. E fala, segue. Foi isso que o próprio Deus falou para Josué. Segue. E se você perceber, é a mensagem de sempre. Segue. Segue servindo. Segue proclamando Cristo. Segue falando da vida. Segue anunciando a luz, a verdadeira luz de Deus. O que vamos fazer quando ouvimos o que Deus nos falou nesta manhã? Vamos pensar no marido, na esposa, no filho? Ou vamos reconhecer a nossa própria responsabilidade? O Evangelho não é para crianças. Permitam-me explicar. O Evangelho não é para gente imatura. Imatura é quando a gente chega no Evangelho. Pela exposição do Evangelho, a gente precisa amadurecer. Pela exposição do Evangelho, mulheres que eram imaturas, crianças, precisam se tornar mulheres de Deus. Mulheres de Deus. Homens que eram imaturos, quando chegaram diante de Deus por meio do Evangelho, precisam ser tornados homens de Deus. Aquele que antes queria ser servido, agora precisa servir. Paulo vai dizer isso. Estar com Cristo, morrer, é lucro. É a melhor coisa que poderia acontecer para mim agora, meus irmãos, segundo a minha ótica, morrer. Porque Cristo venceu a morte por mim. Eu estaria de forma plena na presença de Deus agora, se Ele me leva. Que delícia! Como eu espero isso?
Mas sabe o que ele tem feito? Fica aí. E ele tem me convocado a viver Cristo. E ele tem te convocado a viver Cristo. Vamos orar.